55. A paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs, que estão nessa manhã conosco, em mais uma lição, em mais um momento de estudo da Palavra de Deus. Chegamos aqui a mais um final do trimestre, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós louvamos e agradecemos a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, de estarmos aqui, concluindo esta lição abençoada e abençoadora, que nós meditamos sobre o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Mais especificamente, dentre muitos textos e livros bíblicos que estudamos, a carta de Paulo aos Efésios. É uma riqueza imensurável, incalculável, o que nós aprendemos da parte de Deus nesse trimestre. Nós que fazemos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pombal, temos também o nosso pastor Gediel de Souza como pastor local, pastor da igreja. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, de toda a sua família. Estamos aqui com o professor Vanderlan, que é professor da classe dos adultos. Nos bastidores aí o professor Denis também, que estará ministrando a sua parte da aula. Também é professor dos adultos. E que não pôde estar conosco hoje, que é o professor Ansélio, o presbítero Ansélio, que é professor da classe do discipulado da igreja. Amém? Então nós vamos orar nesse momento. Nós já pedimos a vocês que peguem as suas Bíblias, as suas espadas do Espírito, que é a palavra de Deus. E se você tiver aí a sua harpa e a sua revista também, já pode colocar aí, que nós iremos iniciar com oração, O nosso professor Vanderlan estará iniciando esta lição com oração em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade. Que o Senhor continue falando conosco, continue falando com todos aqueles que estão nessa manhã, nos ouvindo, Senhor. Estão, Deus, de prontidão para aprender a Tua palavra, que o Espírito Santo ministre, Deus, em cada coração. Que seja uma bênção, Deus, para as nossas vidas e para a vida daqueles que estão nos escutando nessa manhã. Que tudo seja para a honra e glória do Teu santo e eterno nome. Amém. Amém. Amados, pega a sua harpa e vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 225, não é isso? Hino de número 225. Ser valente. Ser valente. Ainda bem, irmão Denis, que o cantor já está aqui, já no começo aqui, né? A gente glória a Deus. Dá glória a Deus por isso, glória né? A Deus, Peguem as suas harpas, 225, irmãos. Quem tiver harpa, pega aí seu celular que tem a harpa e vamos louvar a Deus nessa manhã. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe a sua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do conselho.
Consolador, ser valente, com altruísmo, com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, o Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil, em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Para vencer o mal, para lutar as batalhas, com o poder de Deus, temos que ser valentes, como esse muito bem nos trouxe nessa manhã. O texto de ouro da nossa lição está em Efésios capítulo 6, verso 11, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. E tem muitos crentes, irmão Vanderlan, perdendo a batalha por não usar, irmãos, as armas espirituais nesta batalha que é espiritual. Mas nessa lição, em nome de Jesus Cristo, nós iremos aprender com quem batalhar, contra quem batalhar, onde batalhar e quais as armas necessárias para batalhar essa guerra. A leitura bíblica em classe, nós pedimos aos amados irmãos que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso de número 20. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 20, assim está escrito: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomai, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério
do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Nesta lição nós teremos como objetivo geral mostrar que o uso da armadura de Deus assegura, garante, respalda a vitória no campo da batalha espiritual. Nós teremos como objetivos específicos demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Também nós iremos apresentar o campo de batalha espiritual. E por fim, nós devemos saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Todo exército, todo soldado, quando ele vai para uma guerra, eu costumo sempre dizer, e não me canso, porque já fui militar, pouco tempo da minha vida, na época do serviço militar, nós aprendemos uma coisa: estudar o inimigo. Não se batalha, não se enfrenta uma guerra, não se entra numa guerra sem antes estudar minuciosamente o inimigo. Primeiramente, precisa-se saber quem é o inimigo, quais são as armas que o inimigo usa. Em segundo lugar, é preciso saber onde será a batalha, se a batalha será naval, aérea ou terrestre, e usar as armas necessárias para enfrentar a batalha. Da mesma forma somos nós. O que nós queremos tratar nessa manhã é sobre a batalha espiritual. Primeiramente, nós precisamos saber de quê? Contra quem nós estamos batalhando. Quais são as armas que o inimigo usa? Onde nós iremos lutar contra ele? E quais são as armas que nós devemos usar para vencê-lo nesta guerra? Chegamos, amados, a mais um final de trimestre. E nesta última lição, Paulo reserva o último capítulo da carta aos Efésios para tratar com os crentes sobre algo muito importante na vida deles, que chama-se a batalha espiritual. Quanto ao assunto da batalha espiritual, muitos tendem a subestimar o inimigo. Dizem, o diabo não é nada não tem poder de nada. Tem outros que dizem, ele nem existe, a Bíblia não diz, enfim, apesar de que a Bíblia diz, subestimam. Por outro lado, outros dizem, ele é poderoso demais, ele é forte demais, e se esquecem que Jesus Cristo já o venceu na cruz do Calvário, que o sangue de Jesus Cristo nos protege, nos guarda e nos livra de todo mal. Então, para evitar esses extremismos de que ele não tem poder, ele não existe, ou que ele tem poder demais, tem força demais, nós iremos nessa manhã meditar neste último capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e manter firme contra o mal, os soldados de Cristo, eles precisam de quê? Conforme nós lemos aqui, nos revestir de partes da armadura de Deus. Amém? Não. Todas. Tem que ser de toda. Começando pelo capacete da salvação, passando pela couraça da justiça. Nós temos também que nos revestir do cinto da verdade. Não nos esquecendo das sandálias, da preparação, da pregação do Evangelho. Mas temos que ter, sobretudo, o escudo da fé. E não nos esquecermos de uma arma de ataque que chama-se a espada do Espírito. Esqueci alguma? Creio que não, Não. Estamos aqui, professor Denis? Com toda esta armadura espiritual que o crente precisa para vencer o maligno e as suas astúcias. Agora, nós precisamos deixar algo bem claro para todos, para a igreja, para as nossas vidas, que é a força para vencermos essa batalha não vem da nossa inteligência, não vem da nossa capacidade física. Não adianta usar a ignorância, a inteligência, o dinheiro, a influência. Nada disso é suficiente para vencer o nosso arqui-inimigo, que anda bramando como leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Como eu falei anteriormente, as armas para vencermos esta guerra espiritual necessários são que sejam espirituais. O apóstolo Paulo usa aqui o exemplo de um soldado romano
ele pega a figura de um soldado romano, de um batalhador, de um guerreiro, e o descreve através dessas partes da armadura, trazendo para a palavra de Deus. Primeiramente, fortalecei-vos no poder do Senhor. O apóstolo Paulo ele deixa isso bem claro neste verso, neste início de palavra, quando ele diz: olhe, amados irmãos, fortalecei-vos no poder do Senhor. O Senhor, ele não tem poder, ele é o poder, ele é o próprio poder, e é nele que nós devemos nos apegar, quando ele disse: fortalecei-vos no poder do Senhor. A expressão fortalecei-vos no Senhor indica que não temos poder em nós, nós não temos capacidade em nós, não temos força. Se Deus se apartar da gente, certamente nós seremos como um passarinho, num açaprão, aquelas armadilhas, Arapuca, Arapuca tem um açaprão também, onde está a forma popular de falar. Certamente nós cairemos nesta arapuca do inimigo, conforme o pastor até pregou sexta-feira na doutrina. Sem a presença de Deus na nossa vida, nós não venceremos essa batalha. Por mais que tentemos, nos esforcemos, mas não dá para vencer. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da nossa mente, da vida em santidade, e precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O meu povo, ele sofre por falta de conhecimento. Conhecer as Escrituras, mesmo assim, conhecendo, mas eu posso dizer, mais uma Vanderlan, não perco o culto, Eu vou segunda para a igreja, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu tenho 45 anos de crente, eu tenho 200 anos de crente, e eu posso lhe dizer com toda a propriedade nessa manhã: isso não é o suficiente para você vencer a batalha espiritual. Conhecer as Escrituras, ir para a igreja, ter aparência de crente, se não houver obediência a Deus, entrega, humilhação, não adianta de nada. Não obstante, o poder de Deus está disponível àqueles que são fiéis a Deus. Está disponível o poder de Deus, não obstante, está disponível a todos aqueles que são fiéis a Deus. Então, protocolos, nós poderíamos dizer protocolos, costumes, enfim, métodos humanos de vencer o diabo e as suas astúcias não são suficientes. Agora sim, a humilhação, a oração, a busca a Deus, a obediência a Deus, vigiando, orando, se humilhando, pedindo a Deus graça, força, aí sim o crente ele tem o poder necessário, vindo de Deus, para vencer todas as astutas ciladas do inimigo. Mas o apóstolo Paulo ele destaca no ponto 2 da nossa lição, quando ele diz: vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar num combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual, conforme Lucas disse no capítulo 21, verso 36, quando ele disse: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Deixou um alerta, acendeu a luz vermelha ou laranja, A luz de alerta? Vermelha, Aqui em Lucas 21:36 foi acesa uma luz vermelha de alerta, quando ele disse: olha, estejam sempre atentos e orem. Por quê? Para quê? Para que possam escapar de tudo o que está para acontecer. E o que é que está para acontecer? Interrogação. Quem tem ouvidos, ouça, se prepare, esteja alerta, atentos às tentações que são cotidianas nas nossas vidas. É mais fácil tropeçar
Ou melhor dizendo, é mais difícil tropeçar numa pedra pequena, aquela que não se pode ver, do que numa própria pedra grande. Então Lucas disse, escrevendo aqui, ele destaca, né, o escritor, né, que devemos estar alertas, sempre alertas. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Jesus tem misericórdia de mim. Jesus me guarda. Jesus me livra. Jesus livra minha família. Livra meus passos de escorregar, como o salmista disse. Livra os meus pés de escorregar. Livra os meus olhos das lágrimas. Livra o meu corpo da morte, né, como o salmista disse. Livra minha família. Livra meus irmãos. É assim que a gente vence, irmão. Na oração, na súplica, no clamor, pedindo e se humilhando ao nosso Deus. Este clamor deve estar acompanhado de quê? De vigilância. Nós devemos ter o clamor e a vigilância juntos e acompanhando um ao outro. Por quê? Em Mateus, Jesus disse, em 26:41, ele disse, vigiai e orai. Por quê? Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. A nossa arma, nosso corpo, ele é fraco. Por isso que foi escrito, vigiem e orem, para que não entrem em tentação. Vigiemos em oração e súplica. E saibamos que a força para vencermos esta guerra não vem de nós. Então a gente tem que colocar isso em nossa mente. Essa força não vem de nós. Essa força, ela só vem se for do Senhor. Mas, como eu falei anteriormente, e sabendo disso, que essa força ela vem do Senhor, mas nós precisamos saber também onde nós vamos lutar. Se nós formos para uma batalha naval, né, a pé, a gente já morre afogado ali de início. Se formos para uma batalha aérea de navio, não dá. Se formos para uma batalha terrestre de navio, também não dá. Enfim, nós precisamos saber o campo de batalha espiritual que o nosso próximo irmão estará nos trazendo nessa manhã. Amém. A paz do Senhor a todos. Mais uma vez, Deus possa abençoar ricamente a sua vida nessa manhã, né? O Espírito Santo está ministrando nessa manhã em seu coração. Receba da parte de Deus, né, aquilo que o Espírito Santo está ministrando e comece a usar, né? Não só guardar, mas fazer uso das ferramentas, daquilo que Deus está falando para mim e para você nessa manhã. Então, nós vamos aqui falar um pouco sobre esse campo, essa batalha espiritual. Na verdade, a Bíblia, aqui, o título já está dizendo, é uma batalha espiritual, não é uma batalha humana. Agora sim, Deus usa você como ser humano, né? As ferramentas humanas para lutar espiritualmente. E nós vamos ver que, para nós conhecermos bem, temos que conhecer bem esse campo dessa batalha, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, versículo 11, não vou ler todo, mas ele vai falar sobre perdão aqui, esses versículos aqui, e diz que nós devemos perdoar, assim como Cristo nos perdoou, e ele diz, no versículo 11, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O plano de Satanás é isso. Então nós já conhecemos. Então nós temos que estar alertas. Nós temos que ter cuidado agora. Nós temos que estar a todo momento olhando, né, para um lado e para o outro nesse campo espiritual, pedindo a Deus força, se alimentando da palavra, da oração, para que quando o inimigo vem atacar, nós estamos alerta, com o escudo da fé. Estarmos em defesa, nos defendendo com o escudo da fé. Então, o primeiro subtópico ele vai falar sobre astutas ciladas, né, do diabo. O inimigo ele não vem de repente, ele vai armando devagarzinho, ele vai tramando aos poucos. Não sei se vocês já viram um gato quando vai pegar uma lagartixa. Ele vai se arrastando, ninguém escuta nem uma folha se mexer. Ele baixa a cabeça, vai andando. Quando ele vê que está no ponto certo de pular, aí ele dá uma patada só, ele não perde nenhuma.
Então o inimigo ele vai armando, ele vai articulando, né? Ele vai articulando contra a nossa vida. Então ele vai olhando o que você está fazendo, vai planejando, vai vendo qual é o seu ponto fraco, qual o momento certo de atacar. E ele, se nós não tivermos nos pés de Jesus, se nós não estivermos na presença de Deus, ele dá o bote. E esse bote ele é certeiro. E muitas das vezes não tem volta. Muitas das vezes não tem volta. Então nós temos que estar vigilantes a todo momento. Efésios 6:11 vai falar, né, sobre essas ciladas, né, que nós já lemos no texto anterior. Revestível de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do inimigo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Se prepare. Esteja preparado, esteja atento, revista-se do poder de Deus, da palavra de Deus, na oração, para você se defender no momento que o diabo venha atacar. A Bíblia fala, né, que ele é caluniador, ele é acusador. O líder do reino é identificado como Diabolos, né? Satanás, que é adversário. O diabo, que é o nosso adversário. Então ele é caluniador, ele é acusador. Então, muitas das vezes ele usa acusações, calúnia, para tentar nos atingir, nos enfraquecer e aí atacar. 1 Pedro 5,8 ele diz: estejais alerta e fique vigilante, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Então ele não está brincando não. Muitos estão dormindo, mas o diabo ele não dorme. Ele está a todo momento procurando, acusando, caluniando, tentando denigrir a imagem. O desejo dele é destruir a humanidade. O desejo dele é afrontar Deus, na verdade. Quando ele destrói o ser humano, ele está dizendo assim: olha, eu posso fazer com a sua criação como você fez, eu posso fazer qualquer coisa, né? Ele quer a todo momento afrontar Deus, mas Deus ele é poderoso, ele é fiel, ele é justo, e traçou um plano maravilhoso para a salvação ali na cruz do Calvário. Então o propósito de Satanás não é outro, é destruir a igreja, né? Esse é o principal propósito de Satanás, é destruir a igreja. Mas Deus, ele é soberano, né? Ele está acima de qualquer coisa. Satanás já foi vencido ali na cruz do Calvário. Algumas astúcias de Satanás, vamos ver aqui, tem pelo menos 7 aqui, mas deve ter mais, né? Porque Satanás ele não brinca em serviço. Gênesis 3, 4 e 5, aqui uma das primeiras astúcias deles é confundir. Então ele disse ali para a mulher: olha, Deus não quer que você coma desse fruto aí, porque você vai ser igual a ele, né? Então Deus disse: porque quando vocês comerem da fruta, né, dessa árvore, os seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus. Já pensou? Então o homem ali, né, a mulher ali ficou: eita, eu vou ser como Deus. Então enganou a mulher ali, veio com sua artimanha. O quanto ele não tem enganado de crentes, né? Ah, não tem nadinha, isso é uma mentirinha besta. Não tem nada não, essa mentira aí vai livrar você de uma confusão, né? Branca, né? Uma mentirinha branca, uma besteirinha, né? Não, isso não tem nada não, os outros não fazem, você não tem problema você fazer também não. Aí vai o crente lá, pá, aí ele vai e envergonha o crente, deixa o crente todo envergonhado, e com isso a palavra de Deus, a igreja, né? Então o diabo ele usa muito a mentira, né? Para enganar, para confundir a mente do crente. A única coisa que é atribuída à paternidade ao Satanás é a mentira. Quando a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Né? É o pai da mentira. Outra artimanha que ele usa, outra astúcia, é deturpar as escrituras, né? Alterar o sentido real das escrituras. Lá em Mateus 4,6, quando ele diz, né?
disse a Jesus, Jesus estava ali jejuando, em oração, ele diz, você não é filho de Deus? Jogue-se daqui, né? Pois as Escrituras Sagradas não afirmam, Deus dará ordem aos seus anjos que cuidem de você, eles o segurará pelas suas mãos, para que você não tropece os pés, né? Nas pedras. Então veja, ele usou a própria palavra de Deus. E quantos não têm usado a própria palavra de Deus para inverter as verdades da palavra de Deus? Então o diabo, uma das artimanhas dessa é alterar o sentido real das Escrituras. Dissimular e induzir a dissimulação. Dissimular e esconder os reais, o real sentido, né, da coisa. Então ele procura se esconder, né, ele procura fazer as coisas alterando o sentido. Lá em 2 Coríntios 11, 13 e 14, ele diz que aqueles são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiro apóstolo de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Então o diabo ele é astuto, ele está preparado para usar o que for para destruir as nossas vidas, destruir a igreja. Então veja que a Bíblia diz que ele é capaz de se transformar até em um anjo de luz, para enganar. Ele não vem com chifre, não vem com rabo, com fogo, não espere. Né? Ele vai vir disfarçadamente até lhe destruir. Mas o sangue de Cristo, né, nos cobre e nos purifica, né, de todo mal. Faz falsos sinais. A Bíblia diz que ele vai realizar sinais e maravilhas. 2 Tessalonicenses 2, 9. O perverso chegará com poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Então, quantos milagres e maravilhas Satanás não tem feito em nome de Deus, enganando as pessoas? Nós vemos por aí todo momento, né? Satanás fazendo milagres, né? Levantando gente de cadeira de roda por R$1.000, ou uma pedra, um tijolo santo, né? Ali para você enricar, para você, né, ganhar muito dinheiro. E por aí vai, né? E por aí vai. Falsos milagres de enriquecimento, que você vai enricar, que você vai ganhar carros, casas. Quantas coisas ele não tem feito? E quem tem o Espírito de Deus testifica, o Espírito de Deus testifica. Mostra para a gente que isso são falsas promessas, falsos milagres que Satanás anda fazendo para enganar as pessoas. Então nós devemos ter cuidado quanto a isso. Faz acusações, ele é acusador, né? Semeia incredulidade no coração dos crentes. Ah, será que Deus vai fazer isso mesmo? Ah, eu vou orar, mas eu não sei se Deus vai realizar isso, né, na minha vida, né? Se Deus vai me apoiar, eu vou orar, mas quem sabe é Deus. Ah, eu não tenho certeza da minha salvação. Quem sabe é Deus quando eu morrer. Isso tudo é Satanás que semeia no coração do crente, principalmente a respeito de salvação. E tem crente que nem tem a certeza no coração que o Espírito Santo de Deus mora na vida dele. Eu já vi relatos de crentes duvidar que o Espírito Santo mora na vida dele, né? De precisar do batismo com o Espírito Santo. Ah, eu não tenho ainda não fui batizado com o Espírito Santo não, o Espírito Santo não mora em mim não. Ora, muitos têm pregado isso, né? Mentiras, inverdades, incredulidades. Porque na verdade a incredulidade é algo que Satanás trabalha muito na vida das pessoas, né? Colocando incredulidade, incertezas a respeito do poder de Deus e da palavra de Deus. Promove ideologias anticristãs, ideias contrárias a Cristo, né? Ele gosta de fazer isso, né? De usar a teologia, principalmente a teologia. Quantos não estão aí emaranhados em teologias e já estão totalmente distantes da palavra de Deus? E a teologia e os escritores, quantas pessoas não têm tomado os escritores de livros como deuses, né? E acreditando piamente no que aquele escritor está dizendo e não acreditam no que a palavra de Deus está falando. Então, eles preferem acreditar em um ser humano, em um escritor, do que acreditar na própria palavra de Deus, que é revelada a nós.
Então nós devemos ter cuidado quanto a isso. Ele semeia essa incredulidade, promove ideologias anticristãs na vida do crente. Mas a Bíblia diz, revestidos de toda a armadura de Deus. Temos que conhecer o inimigo bem para lutar contra ele. Conflito contra o reino das trevas, né? Nossa luta, como eu já falei, ela não é contra a carne, contra seres humanos. Muitos crentes lutando contra outro crente, né? Luta até corporal. Mas a Bíblia não fala que nós devemos fazer isso. A Bíblia diz que nós não é contra carne e sangue, Efésios 6:12, mas é contra as regiões celestiais, contra os principados, potestades, nas regiões celestiais. Não é uma batalha física. Essa batalha é travada no mundo espiritual. Então nós temos que entender bem isso, irmãos. Temos que entender que a nossa luta não é contra o nosso irmão, não. Às vezes, né, a gente discutir com o nosso irmão, eu creio assim, eu acredito assim, e às vezes até gera discussão, e às vezes até briga, contenda, por coisas simples, né, por coisas simples, por questões ideológicas, por questão teológica. E a Bíblia diz que nós não devemos fazer isso. A nossa luta não é contra o nosso irmão, não. É contra as regiões celestiais, né, das trevas. E essa luta também, eu quero só ler o texto, 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Então, mostrando aí que o mundo aqui é a organização, né? A organização, a forma que o mundo se organiza, né? Politicamente, religiosamente. Então, essa organização humana, a Bíblia diz que o maligno, ele tem poder sobre ele, né? O mundo, esse mundo, essa organização está debaixo do poder do maligno. Mas nós não estamos, né? Nós conhecemos a palavra de Deus, nós não estamos nessa organização. Nós não estamos. A igreja de Deus, verdadeira, a igreja que está em Cristo, aquele que está em Cristo, não está nesse mundo de organização que o maligno está, que nós estamos debaixo dele. E essa luta espiritual, ela não só é travada individualmente, contra nós individualmente, mas ela é travada contra a igreja. Então a igreja milita contra tudo aquilo que Satanás prega, contra tudo aquilo que Satanás investe. A igreja, ela milita, juntamente, nós fazemos parte da igreja, nós somos do corpo, e nós, juntamente com a igreja, nós militamos contra as armas do diabo. E finalizando, vai falar sobre a agência, né, das potestades do ar. Quais são essas agências? A Bíblia fala, né? É uma hierarquia. São principados, são potestades, são príncipes das trevas desse século, são hostes espirituais da maldade, e elas são poderosos, né? São poderosos. Mas a Bíblia diz em Mateus 28:18 que Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Então, já vi crente dizendo que o diabo não tem poder, não. Tem força. A Bíblia diz que ele tem poder. Só não tem mais do que Deus, porque Deus é todo poderoso. Ele tem poder, mas Deus é todo poderoso. Esses principados e potestades indicam poder, primazia, autoridade para agir. Os príncipes das trevas, eles são líderes de anjos decaídos. Anjos que caíram juntamente com Satanás, então eles são líderes. Eles são malignos, as hostes espirituais da maldade. Demônios que empregam seu poder destrutivo para o mal. Então eles estão a todo momento só maquinando, só querendo destruir. É uma máquina de guerra para destruir. Dorme nem um minuto. Não dorme um minuto. Nós dormimos, né, descansamos, mas o diabo, ele está ali maquinando. Tanto é que a Bíblia diz que tem setas noturnas que ele lança sobre a nossa mente, né? Então, quantas vezes nós já se deparamos com isso, né? Ele está dormindo e acordar com seta maligna na nossa mente, né? Querendo perturbar o nosso sono. Então, ele não dorme. Eles são astutos, né? Eles são astutos, cheios de sutilezas, que
que maquinam a queda da igreja. Então, a todo momento, ele está tentando maquinar contra a igreja e destruir a igreja. A igreja é exortada a não temer. O pastor frisou bem na sexta-feira. Nós não devemos temer o diabo, nós devemos resistir. A Bíblia diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós não temos que estar tendo medo. O diabo, o bicho chifrudo, de rabo, de fogo. Misericórdia, né? Nós não devemos estar temendo o diabo, não. Agora nós devemos também estar afrontando. Vou pisar na cabeça do diabo. Eu vou destruir. Isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. Não brinque, não. Não brinque com o diabo, porque ele não está acorrentado, ele está solto. A Bíblia diz que ele está bramindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, o Senhor da igreja está elevado a um nível acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio. Efésios 1, 21. Então, Deus é soberano sobre tudo. Não se preocupe, resista ao diabo, e ele vai fugir de vós. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas vamos resistir com que armadura, com que peça, com que armas nós iremos resistir. O professor Denis vai trazer aqui agora sobre essas armas que nós devemos utilizá-las sem exceção. Eu vou usar só uma parte da armadura. Não. Tem que ser toda a armadura. Toda a armadura, a qual vem através do poder do nosso Deus. Amém, muito velho. Pai do Senhor, Pai do Senhor, meu irmão, mais uma vez. Cada amado irmão que está na sua casa, Deus abençoe ricamente. Eu estava ali só recebendo, viu? Só dizendo, manda mais, papai. Meus amados irmãos, muito bem. Chegamos ao nosso tópico de número 3. E eu só quero louvar a Deus por esse trimestre. Tenho certeza que muitas vidas, irmão Tibério, foram abençoadas ao longo desses 3 meses, mesmo à distância, mas um esforço da nossa igreja, um esforço da nossa coordenação da Escola Bíblica Dominical em levar a palavra, irmãos. E aqueles irmãos que porventura não puderem assistir nesse momento, irmãos, façam um esforço, fica gravado, assista e com certeza vai ser uma bênção para a sua vida. Muito bem, nosso irmão Tibério falou no primeiro tópico que o crente ele tem que ter um preparo espiritual. De que forma? Se fortalecendo, sozinho não consegue, mas no Senhor isso é possível. Depois que ele se fortalece no Senhor, é preciso ter, irmão Tibério bem frisou isso, uma vida de vigilância e uma vida de oração com súplicas a Deus, para que possa, dessa maneira, estar se preparando. Uma vez que eu estou preparado, Tibério bem exemplificou a questão de um soldado, exército, marinha, aeronáutica, que tem que saber o campo de batalha. E nosso diácono irmão Vanderlan bem citou o campo de batalha no qual Satanás ele tenta trabalhar e atrapalhar a vida da sua igreja. Mas Deus nos deixaria sozinhos nisso, irmão Tibério? Jamais. E ele preparou justamente uma armadura. Só que essa armadura, embora Paulo ele exemplifique, ele tome como padrão um soldado romano, tinha uma aplicação prática porque ele estava vendo, irmão Tibério, aquele soldado no seu dia a dia, na sua cultura, na sua contextualização, mas também Paulo ele estava querendo dizer, irmãos, assim como eu estou vendo isso aqui, Deus tem me dado um discernimento, uma visão, para que de uma forma prática, na vida espiritual, a gente também possa trabalhar. Mas, vejam só, Tibério disse agora há pouquinho, se eu me preparo, se fortalecendo, orando, jejuando, pagando o meu preço junto a Deus, se eu sei o campo de batalha, mas se eu vou para esse campo de batalha faltando uma peça que for, o inimigo ele é estrategista, irmão Tibério. Com certeza. É interessante que quando a gente olha na Bíblia Sagrada e nós pegamos a época de Esdras, de Neemias, teve um momento que ele estava subindo, reerguendo os muros que haviam sido derribados. E algumas pessoas, Tobias, Sambalat, Gesem, eles chegaram lá e disseram assim, Neemias, desce daí, porque aí nós queremos ter uma conversa contigo. Aí Neemias ele responde, irmão Tibério, aquela palavra que a gente lembra com tanta propriedade. Eis que eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer e perder tempo. Então, a obra que ele estava fazendo era reerguendo o muro e, ao mesmo tempo, tampando as arestas. Porque Satanás, ele justamente gosta de trabalhar e pegar as pequenas oportunidades.
Tibério está forte em uma área, mas tem outra que ele não está, é ali que eu vou trabalhar. Irmão Denis está fraco naquela área, é ali que eu vou trabalhar. Então, é por isso que somente com toda a armadura de Deus completa é que a gente pode vencer. Mas essa armadura, irmãos, ela tem algumas peças. E a primeira que nós vamos começar a citar, que está também dentro da sua lição, para você que tem, para você que não tem, acompanha aquilo que nós estamos falando, é sobre os lombos, cingir os lombos com a verdade, que está no versículo 14, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6. Sempre, irmão Tibério, no início da fé, quando a gente falava em lombo, eu pensava isso aqui, pensava essa parte de cima, mas o lombo é justamente a região da cintura. E quando Paulo olhou para aquele soldado romano, Paulo, ele teve essa experiência de dizer, olha, vocês precisam cingir os lombos com a verdade, atar os lombos com a verdade. No sentido natural, no sentido prático, secular, daquela época, Paulo estava dizendo, olha, quando o soldado ele está cingido com o seu cinto, ele consegue, além de prender a sua roupa para ter uma mobilidade dentro do combate, ele consegue colocar a sua arma para poder tirar e colocar com facilidade, e assim ele estava móvel, bem preparado para aquela batalha, mas no sentido espiritual, conforme 2 Coríntios capítulo 13 e versículo de número 8, que diz assim, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, queridos, quando a gente fala de estar cingido os lombos com a verdade, nosso irmão Vanderlan falou agora um pouquinho sobre que o inimigo, irmão Tibério, ele é astuto, ele é audacioso, ele é estrategista, e uma das coisas que ele faz, como você bem disse, a única coisa que ele é pai é da mentira, ou seja, só de coisa ruim, ele não tem nada de bom na vida dele. Então, o que é que ele faz? Espera aí, eu vou atacar a vida do irmão, mas, conforme Paulo escreveu aos Coríntios, se na sua vida tem a verdade, não há nada que o inimigo ele possa dizer, ou até mesmo levantar alguém contra a sua vida, ele não vai poder contra a verdade. Porque a verdade, ela faz você se mover. De que forma? Eu vou e volto, eu entro e saio. E mesmo que alguém possa dizer, mas comprovar contra a verdade, não tem como fazer. Porque está cingido, ele está atado com a verdade. Então foi a primeira peça que Paulo falou. Mas, além da peça de cingir os lombos, ele fala sobre a couraça da justiça. Quando eu estava estudando isso aqui, aí eu me lembrei dos soldados, né, quando a gente vê essas guerras, eles usam uma espécie de colete, né, irmão Tibério, que protege tanto a frente quanto a parte de trás, irmão Vanderlan. E a couraça da justiça no passado, a couraça, melhor dizendo, que Paulo estava dizendo era uma peça que ela tinha uma malha impenetrável que protegia os órgãos. Mesmo que alguém atirasse uma flecha, mesmo que alguém tentasse penetrar o corpo de um soldado romano com uma faca, até poderia furar, mas o impacto não seria direto no órgão vital, Tibério. Por quê? Porque primeiro teria que transpassar aquela couraça, aquele colete que o soldado usava, para enfim chegar no corpo dele. Mas isso era no sentido natural. No sentido espiritual, isso tem uma representatividade. De que maneira? Representa justiça, retidão e uma vida santa. Essa couraça com a qual nós nos cobrimos e nos protegemos, tanto os nossos órgãos vitais, mas principalmente a nossa vida espiritual. E Romanos no capítulo 5 e no versículo de número 1, diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Que couraça, que colete, que coisa maravilhosa. Sem essa proteção, irmãos, nós não podemos nos defender dessas acusações que o inimigo ele tenta. E como ele faz acusação. Mas uma vez que você foi justificado, e isso foi tratado desde o início da lição, pode o inimigo dizer ou disser o que quiser. Ele não tem como prevalecer contra a minha vida e contra a sua vida. Muito bem, começamos então cingindo os lombos, colocando o cinto da verdade. Depois colocamos a couraça da justiça. E agora nós vamos então, não adianta, irmão Tibério, espera aí, eu estou com os lombos cingidos, eu estou protegido, mas tem a parte de baixo. Sim. Então a parte de baixo ela também tem que ter a sua proteção. E como é que a gente protege isso? Calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz. No passado, não é uma coisa moderna o uso de botas, mas para poder comparar, o soldado romano, depois que ele vestiu essa parte da couraça, o seu cinto,
ele tinha uma bota, uma meia bota que chegava até a região da canela, chamada de caliga. É um nome estranho, mas era esse o nome. E essa bota, essa meia bota, ela deixava os dedos dos pés do soldado de forma livre para que ele pudesse andar, mas ela também tinha por debaixo dela alguns cravos, algumas coisinhas que faziam com que seus pés tivessem firmados. Imagina, irmão Tibério, muitos são os campos, o irmão Vanderlan falou agora há pouco disso, de batalha. Tem campos que você, com uma sandália havaiana, digamos assim, você entra e sai. Mas tem campos que é lama pura, é dificuldade pura, e se você não tiver um calçado apropriado para aquilo, você não consegue sair, você não consegue se mover. Então veja, com a couraça eu estou justificado, com o cinto eu estou cingido da verdade, mas essa sandália, a preparação dos pés no Evangelho da Paz, é o que me dá mobilidade para eu ir e vir. Porque, veja, todas as peças, elas são muito importantes. E no sentido espiritual, os calçados nos pés da preparação do Evangelho, quer dizer, firmeza que o Evangelho proporciona e a prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Teve um momento na vida dos discípulos, irmão Tibério, que algumas pessoas chegaram para Pedro, para João, para tantos deles, e disseram assim: negue-se Jesus, não fale desse Jesus, não queremos que vocês anunciem. Mas eles tinham uma convicção, uma firmeza no Evangelho tão grande que mesmo que estivessem correndo risco de vida, eles diziam: se for para morrer por essa causa, por essa santa causa, eu morro, mas eu não abro mão do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho ele traz essa firmeza, irmãos. E essa firmeza, ela só é possível quando eu leio a palavra, quando eu participo dos cultos de instrução, quando eu aproveito a escola bíblica dominical. É aquele tipo de situação, irmão Tibério, que o crente, ele não vai temer se alguém chega, vixe, vem chegando aqui uma determinada religião, vai me afrontar ou vai dizer alguma coisa que eu não estou preparado. Não, irmãos, o crente, ele tem que estar preparado para responder com mansidão. E essa mansidão, ela vem por meio da palavra de Deus, irmão Tibério. Sem ela, a gente não consegue ter essa firmeza. E conforme Romanos capítulo 1 e versículo 16, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Muito bem, couraça da justiça, o cinto cingido, os pés na preparação do Evangelho. E agora tem uma outra peça de defesa também, que é tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo do soldado romano, irmão Tibério, ele tinha aproximadamente 1,30 m, amados irmãos, de altura por 66 centímetros de largura. Certamente ele colocava dessa forma, e quando ele se abaixava, ele ficava por trás, ele se protegia de uma maneira completa, irmão Tibério. Ele estava protegido. Só que no sentido físico era dessa maneira. No sentido espiritual, esse escudo da fé, ele fala sobre fé, ele é inabalável em Deus, que detém as calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. O irmão Vanderlan falou sobre a questão de dardos inflamados. E aquele escudo que ele era de madeira e de couro, no momento que esse dardo inflamado batia nele, se ele fosse apenas de madeira, ia pegar fogo. Mas ele era de couro também, então quando ele batia, ele ficava lá. Mas isso não impedia de que aquele soldado continuasse avançando. Por quê? Porque trazendo para o lado espiritual, mesmo que os dardos sejam atirados contra a minha vida e contra a sua vida também, a gente continua avançando, irmão Tibério. Por quê? Estamos com a couraça, estamos com o cinto, estamos com os pés preparados no Evangelho, e estamos com o escudo. E isso nos dá a possibilidade de avançar. Então, irmãos, conforme Provérbios capítulo 30 e verso de número 5, diz assim: toda a palavra de Deus é pura. Agora, olha o que ela é. Escudo é para os que confiam nele, em Deus. Esse é o escudo da fé. E também falando sobre o que o irmão Tibério disse, o capacete da salvação. Recordando, o cinto que revestia os lombos, a couraça que protegia toda parte do pescoço até a região da cintura. Depois nós temos os pés calçados na preparação do Evangelho. Falamos sobre um escudo da fé que protegia todo o corpo. Mas, se eu proteger todo o corpo, uma das partes principais, irmão Tibério, estaria de fora. Mas como Deus ele não deixa nada de fora, ele diz: ei, falta uma parte, o capacete da salvação. E esse capacete, ele era
de bronze ou de ferro, era pesado, ele servia para proteger a cabeça do soldado romano. No sentido espiritual, ele fala de uma certeza da salvação que nós recebemos em Cristo e uma convicção plena da salvação no último dia. Conforme o comentarista da nossa revista, o pastor Douglas Batista, ele fala que as guerras espirituais, as mais ferrenhas guerras, elas acontecem justamente aonde? Na mente. Então, no momento que eram lançados alguns dardos, e muitas vezes você vivendo, se dedicando a Deus, o inimigo ele tem lançado. Agora pense uma coisa, irmão Tibério. O pensamento, a tentação, quando ela vem, ela não é o pecado. Mas só que quando a mente ela está vazia de Deus, o inimigo ele encontra liberdade, irmão dela, e ele vai continuar atacando, lançando. Quando a sua vida está cheia de Deus, você não tem espaço para o inimigo. A tentação, ela vem e você resiste, você repreende. Mas só que quando a sua mente está vazia, aí vem a tentação que o pastor falou na sexta-feira, concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, e isso vai enchendo você. Mas quando você está com capacete, você protege a sua mente, tanto física quanto espiritual. E por fim, nós vamos falar de que, mas o crente está revestido só para se defender, irmão Tibério? Aí não dá certo. Ele também ataca, irmãos, mas ele não ataca, como o nosso irmão Vanderlan falou, o irmão, o vizinho, o colega de trabalho. Não, essa não é a nossa batalha. Mas ele ataca com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E olha só como essa palavra ela é descrita por alguns dos servos de Deus do passado que escreveram e foram instruídos por Deus para escrever a sua palavra. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Mas essa palavra de Deus também ela é viva. Olha só, Hebreus 4 e 12. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E para provar que ela é uma espada que tanto corta para lá quanto corta para cá, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ou seja, a de 2 gumes ela tem algum poder? Tem. Mas ela é mais penetrante e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E por fim, 2 Coríntios 10 e 4, que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Por que é que eu me armo? Por que é que eu tenho que ter toda a armadura de Deus? Para resistir o inimigo. Mas eu vou vou me proteger e pronto. Não é dessa maneira. Por quê? Porque você tem que atacar também. Não atacar o irmão, o vizinho, o amigo, mas atacar justamente as obras do inimigo, para resgatarmos as vidas que estão lá, irmão Tibério, e trazer para a presença de Deus. Então, irmãos, que essa lição, que foi tão gloriosa, tanto essa quanto todo o trimestre, possa ficar na minha vida e na sua vida também, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando, por esta tão poderosa palavra, a palavra de Deus. Verdade. O nosso professor Denis aqui falou, essa arma tão importante, dentre toda a armadura, que é composta de peças de defesa, tem essa arma aí que é a chamada, que é a espada do Espírito, que ela tanto defende como também ataca. Foi o que Jesus justamente utilizou lá na tentação do deserto. Exatamente. Ele se revestiu de toda a armadura e usou a espada do Espírito, da importância de nós conhecermos a palavra de Deus, para usarmos ela quando for necessário, para que nós venhamos a estar revestidos dessa armadura e podermos atacar o inimigo com a palavra de Deus. Verdade. Amém? Então, nessa lição, nós estudamos no primeiro tópico sobre a importância do poder que vem de Deus para vencermos o inimigo, o poder de Deus, e nós só podemos vencê-lo se o poder vier de Deus, somente dele, não das nossas forças, enfim. No tópico 2 que o professor Vanderlan falou aqui, no ponto 2 nós estudamos e meditamos sobre os ardis que Satanás utiliza, que eles não devem ser subestimados nem superestimados. Porém, nós devemos saber que não devemos ser amedrontados pelo reino das trevas, porque maior é aquele que está conosco. E por fim, nós estudamos aqui agora, meditamos nessa tão abençoada palavra do professor Denis, que as Escrituras nos convocam, ou convocam o salvo, a combater
e vencer as potestades do ar, nos revestindo de toda a armadura de Deus. Amém? Então você que não acompanhou a lição desde o começo, né, como o professor Denis falou, o vídeo vai ficar disponível aí no canal AD Missão Pombal. Então, ou noutra oportunidade, né, assista, medite, leia, ore e com certeza Deus estará dando vitória para você e para a sua família em nome de Jesus. Amém? Então nesse momento nós iremos orar. À noite nós estaremos também na demissão, né? Lá na Igreja 7, grupo de jovens, né? Também será a transmissão ao vivo, também grupo de jovens. E que Deus abençoe a sua casa e a sua família em nome de Jesus. E nós estaremos orando, encerrando nessa manhã com o professor Denis também em nome de Jesus. Amém. Irmão Tibério, se me permite rapidinho, meus irmãos. Inclusive os jovens vão entrar Isso, agora, né? Exatamente. Muito bem. Então, vamos orar e Sério, agradecer. né? Era. Tá bom, desculpa. Deus nos abençoe. Meu Senhor amado, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, por todo esse trimestre que pudemos aproveitar de uma forma tão gloriosa a respeito da tua palavra. Quero te louvar pela vida do irmão Tibério, nosso coordenador, pela vida do nosso irmão Anselmo, segundo coordenador, pela minha vida, pela vida do irmão Vanderlan, que também tivemos a oportunidade e o privilégio de estar contribuindo. Senhor, que a tua palavra possa ter encontrado corações sedentos nessa manhã, que possamos todos nós, tanto nós daqui quanto eles nas suas casas, guardar esses ensinamentos e estar revestidos com toda a armadura que o Senhor tem dado à tua igreja. A ti nós oramos agradecendo e crendo que a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Amém. Amém. E a paz do Senhor, amados.